Irmãos, boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor sejam conosco nesse momento. Amém? Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Do versículo 22 ao versículo número 30, Marcos capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 30. Escute com fé a palavra de salvação. Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: fez alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como as árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhe: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Santo Deus e bondoso Pai, neste momento queremos te pedir que o Senhor aplique a tua santa palavra em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a entendermos a tua santa palavra, a enxergarmos, Senhor, aquilo que ela se revela para nós. Tem misericórdia da tua igreja, para que possamos cada vez mais, Senhor, percebermos a importância da nossa visão espiritual ser clara, e cada vez mais o Senhor possa abrir os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua santa lei. Ser conosco neste momento. Ser com meus irmãos, que eles estejam atentos à tua santa palavra e seus corações estejam dispostos a se submeter. Ser comigo também, Senhor, um instrumento limitado e falho, mas que eu fale somente de Ti e o Teu nome seja agradecido. É no nome de Cristo
que nós choramos. Amém. O pior cego não é aquele que não consegue enxergar. O pior cego é aquele que não quer ver. Esse ditado fala um pouco do que nós iremos ver nesta noite, onde há uma necessidade de visão e clareza espiritual. Muitas vezes as coisas estão bem diante dos nossos olhos, mas não queremos ver, mesmo conseguindo enxergar. Há diversos casos em que isso acontece, mas teve algo que aconteceu que prejudicou todo o mundo. No período da epidemia da cólera, no século XIX, o médico John Snow, ele percebeu que estava tendo um problema, que essa doença estava se irradiando muito rápido, e ele percebeu qual era a fonte. Ele fez o diagnóstico, ele que estava atendendo os pacientes. Ele chegou para o poder público e disse: olha, o problema é algo que está contaminando aquela água. É necessário que todas as pessoas parem de tomar essa água. Não se deu ouvido, porque isso traria prejuízos e traria muito desgaste. Teria que achar outra fonte de água para toda a população daquela região. E depois de morrerem centenas de pessoas, se averigou a água e realmente o problema estava lá. As autoridades foram cegas para a solução clara oferecida, preferindo acreditar em uma teoria em vez de enxergar o que estava bem à frente dos seus próprios olhos. No máximo, averigue, identifique, procure saber. E isso, na verdade, custou a vida de muitas pessoas. Esse texto vai trazer para nós a importância de vermos e enxergarmos tudo aquilo que está bem à nossa frente por meio da palavra de Deus. Ter uma clareza e compreender. Esse texto que nós estamos diante dele hoje, ele é uma dobradiça em que vai mostrar justamente a primeira parte do livro de Marcos e a passagem para a segunda parte. É como se estivéssemos em um cômodo e abrimos a porta e em sua dobradiça nós entramos em outro cômodo. Do texto de Marcos capítulo 1 até no versículo 26, o Senhor está demonstrando a sua grandeza, o seu poder. Ele está demonstrando quem Ele é. Para que as pessoas olhem para Ele e digam o que Pedro disse: Tu és o Cristo. Tu és o enviado de Deus. E logo após, no versículo 31 ao versículo 33, ele vai mostrar como sermos um discípulo de Cristo. Então, nós veremos nesta noite a importância de uma visão espiritual clara sendo demonstrada na cura do cego e na confissão de Pedro. Antes de adentrarmos ao texto propriamente dito, é bom lembrarmos tudo o que foi passado nessa primeira parte do livro de Marcos, onde desde o primeiro capítulo o Senhor vem demonstrando o seu poder, onde Ele salva, Ele cura, o poder dEle sobre a vida, sobre a morte. Vemos o poder dEle trazendo sustento, vemos o poder dEle sobre os seres espirituais. O Senhor vem mostrando em todo esse livro que Cristo é o enviado de Deus, o Deus encarnado, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. E é necessário que para sermos discípulos dele,
compreendamos quem Ele é, o seu poder, a sua glória, a sua majestade. Meus irmãos, se não conhecemos a Deus, se não sabemos quem Ele é, como seremos os seus discípulos? Porque os discípulos aprendem do Mestre, os discípulos repetem o Mestre, e então vivem como Ele, em sua filosofia de vida. Não seria diferente conosco. Por isso, nesse texto que nós estamos diante dele, é o único milagre que acontece em duas etapas, e o Senhor está querendo nos mostrar algo perante isso. Então nós veremos nossa primeira parte, no versículo 22 ao versículo 26, a necessidade de uma visão espiritual clara. Veja o que diz o versículo de número 22. Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Esse texto vai trazer aqui que um homem cego, alguém que era incapaz de ver, foi guiado até Cristo, para que ele pudesse então adorar ao Senhor. O estado de cegueira físico e espiritual desse homem é uma demonstração de que não somente os olhos físicos dele estavam cegos, mas também os seus olhos espirituais. Aqueles que o guiaram demonstram o conhecimento de como Cristo opera. Não é a primeira vez que Cristo ele cura alguém. Ele já diz: olha, Senhor, se o Senhor só o tocar, ele será curado. Se o Senhor o tocar, ele será curado. Jesus então tocou ele. Isso já tinha acontecido em Marcos 1:41, quando Cristo ele cura um leproso, ele estende a mão, ele toca e disse: eu quero ficar limpo. Isso mostra que aquele homem estava procurando ao Senhor, buscando salvação. E o contexto desse capítulo de Marcos, ele está tratando sobre cegueira. Se você lembrar da semana passada, algo estava diante dos olhos dos discípulos, mas eles não estavam enxergando. Ou seja, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. E eles não estavam preocupados com as coisas espirituais, é que não temos pão. Cuidado do fermento dos fariseus. Não temos o pão, não temos o sustento, estamos preocupados com comer, com vestir. Mas não estamos preocupados com a nossa alma. Aí o Senhor Jesus Cristo responde para eles no versículo 18: tendo olhos, não vedes? Eles não estavam enxergando as realidades que estavam presentes bem à sua frente. O versículo 23 pode nos mostrar que Jesus, ele toma o cego pela mão, ele o leva para fora da aldeia, e aplicando saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Essa cura em duas partes mostra uma importância de uma visão clara. O fato de Cristo ter tirado esse homem para fora dessa aldeia em Betsaida era justamente porque aquele local era um local de idolatria. Ele não podia estar presente ali. É tanto que a instrução de Cristo, logo após, no final do versículo 26, vai nos ajudar a concluir isso. Depois do Senhor curar ele, o Senhor diz: olha,
não entres na aldeia, não retorne para lá, mostrando que aquele ambiente é um ambiente que não condiz com a situação atual dele, em que ele iria enxergar. O Senhor também já fez isso em João, capítulo 5, quando ele cura um paralítico, que estava então no tanque de Betesda. O Senhor diz: olha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E logo depois Cristo encontra onde ele deve estar, no templo, mostrando que a salvação proporcionada por Cristo, ele nos tira de um ambiente de idolatria, de locais de idolatria, e nos coloca então juntamente com o povo de Deus, nos impedindo de retornarmos locais propícios, ambientes propícios, em meio à idolatria. O versículo 24 vai nos mostrar em que, quando ele recobrou a vista, ele respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Havia uma crença em que tinha um poder na cura da saliva. Havia uma crença naquele período que as pessoas olhavam e cuspiam e faziam isso. E foi feito, mas aquele homem ele não estava enxergando bem ainda. Não estava completo. O Senhor estava trazendo esse aspecto, tanto físico quanto espiritual. E é necessário que nós entendamos que quando esse texto está falando sobre cegueira, ele não está somente aplicando ao lado físico, mas também espiritual. E nós devemos entender que estágios são esses. O primeiro estágio é o que ele estava. Era um estágio de cegueira total. Ele não via nada. Ele não conseguia enxergar, nem ver, nem perceber. Ele era guiado pelos outros para poder chegar a algum local. E tem um estado de visão parcial, onde o cego ele começa a ver parcialmente. E agora ele já consegue identificar algumas coisas. E tem um estado de visão perfeita, onde agora ele pode ver as coisas e discernir de maneira perfeita. Isso aqui está demonstrando que essa visão parcial que está sendo dada a ele, que existem estágios de cegueira espiritual, Cristo estava mostrando para o povo de Israel, para os seus discípulos, mostrando para nós, por meio dessas etapas, que há estágios de cegueira espiritual. Se você olhar bem para trás, toda a parte do primeiro capítulo, da primeira parte do texto de Marcos, do capítulo 1 ao versículo 8, você vai vendo onde pessoas rejeitavam a Cristo, não conseguiam enxergar. Você via alguns com dúvida, e você via alguns que se chegavam a Cristo e se entregavam de maneira total, reconhecendo o seu senhorio. Como Jairo, como aquela mulher ensanguentada. Como tantos outros que olharam para Cristo e reconheceram a sua divindade, reconheceu que Ele é Deus. E em todos os momentos de pregação, Cristo estava salvando esses homens de suas cegueiras e de suas idolatrias. Mostrando aqui que Cristo ele traz essa transformação. O versículo 25 diz: olha, então novamente lhe pôs as mãos nos olhos. E ele, passando a ver claramente,
ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. O Senhor salva aquele homem, muda a realidade dele, faz com que ele enxergue e diz para ele: fuja de ambientes que te levam à idolatria, saia daí. E isso, meus irmãos, nós devemos compreender que é possível que os que estão aqui estejam em um desses 3 estágios. Cegueira espiritual. Não consegue discernir aquilo que está bem à sua frente de maneira muito clara. Tem alguns que podem enxergar, mas não estão vendo ou dando o devido valor, como os discípulos de Cristo estavam nesse momento, diante do Senhor, andando com Ele, mas estavam preocupados com coisas intimamente inferior do que aquilo que realmente é mais importante. E alguns podem estar vendo e compreendendo Cristo como Ele realmente é. E eu quero que você avalie como está a sua vida espiritual. Como você tem se preocupado e agido perante o próprio Senhor Jesus Cristo. Como tem sido a sua ação para Ele. Você tem rogado ao Senhor para que haja salvação. Você tem fé que você orando a Ele, Ele vai te responder, em falar com Ele, em se retornar para Ele. Meus irmãos, devemos atentar para aquilo que está bem à nossa frente. Devemos atentar para tudo aquilo que nos é posto. Quanto de nós não tem se importado com a realidade de que Cristo existe, de que Ele vive, que Ele reina? O Senhor diz que o meu povo me professa com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Para onde o teu coração tem apontado a tua vida? Será que você está em um estágio de cegueira que você não consegue enxergar isso? O como temos sido desleixados com as coisas do Senhor? O quando não temos o comprometimento daquilo? Quantas coisas nós ouvimos e ouvimos, ensinamentos da palavra do Senhor, mas não há disposição de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto a te obedecer. A disposição do nosso coração é: enquanto eu não for pego, eu continuo. Enquanto não me chamar a atenção, eu continuo. Enquanto não ficar claro isso, eu vou continuar a minha vida. Nós devemos temer a esse Deus. Por isso que Ele fala: não entres na aldeia, não volte para esse ambiente ou vida de idolatria. Devemos fugir e nos distanciar de tudo aquilo que nos distancia do Senhor. Se vemos de maneira clara, se temos a palavra do Senhor que ilumina os nossos olhos, porque temos brincado com o pecado, porque queremos continuar vivendo como aqueles de Betsaida que estão no ambiente de idolatria,
É necessário, meus irmãos, que ao enxergarmos o Senhor como Ele é e quem Ele é, que também começamos a enxergar quem nós somos. E isso gera mudança. Não por causa de nós, mas porque em Cristo é. E então, após essa cura em 2 etapas, mostrando essa mudança, essa transformação, que é possível sim ver Cristo de maneira perfeita. É possível entendermos, ver quem Ele é. Mas eu te pergunto, tu está preparado para conhecer quem Ele é? Você está disposto a viver a sua vida conforme Cristo Ele espera e exige? Porque nas próximas semanas, o restante do livro de Marcos, Cristo Ele vai estar mostrando como sermos um discípulo de Cristo. O que é ser um discípulo de Cristo? E isso inicia com a clareza de quem Ele é e como isso vai trazer mudança na nossa vida e de nos sujeitarmos a Ele e a Sua palavra. Veja o que diz o versículo 27, onde veremos a importância de reconhecer a divindade de Cristo e confessarmos isso. Versículo 27 diz assim, e 28. Então, Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. O Senhor então traz o questionamento: quem é que eles estão dizendo aí que eu sou? Tem muitos que me seguem, tem muitos que têm me buscado, mas quem aí os homens dizem que eu sou? É algo que você deve saber responder. O que Cristo é para você? Você consegue responder isso? O que Cristo é para você? Quem Ele é? Ele realmente é o Filho de Deus vivo. Ele é tudo para você. Você consegue enxergar a sua vida ou esperança sem Cristo? Quem você diz que Cristo é? Pense e avalie. Aqueles homens ali olharam e disseram: olha, é João Batista. Que de alguma forma João Batista tinha ressuscitado. Outros Elias. Mas outros é algum dos profetas. É mais um profeta que vem aí. Está aí para falar e vai passar. Pedro, então, de maneira assertiva, no versículo 29, ele diz: mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro prontamente diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido de Deus. É o significado dessa palavra. É aquele que foi chamado pelo próprio Deus, o próprio Filho de Deus. No texto de Mateus 17, eu quero pedir que você abra rapidamente.
o Senhor Jesus Cristo aqui nesse momento da transfiguração, ele vai, versículo 9 ao versículo 13 diz assim: e descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos os interrogaram, porque dizem, pois, os escribas, se necessário que Elias venha primeiro. De fato, Elias virá e restaurará a todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam que isso falava a respeito de João Batista. E nesse momento aqui, a cura de um jovem possesso, o Senhor traz então um ensinamento. Desculpa, viu, meus irmãos, essa referência não é agora não, me perdoe, é mais à frente, quando vai falar, me perdoe, viu, meus irmãos. Aqui nesse momento, eu quero pedir que você volte a Marcos 7, tá certo? Lembre-se dessa referência. Marcos capítulo 8, no versículo 27. Diante do reconhecimento de Pedro de que Cristo é o Filho do Deus vivo, o Senhor traz uma advertência no versículo 30, dizendo para eles: advertiu Jesus de que ninguém dissesse tal coisa ao seu respeito. O Senhor vem, a partir desse momento, ele colheu dos seus discípulos essa informação de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aqui ele traz uma advertência: olha, não digam isso a ninguém, não digam tal coisa a meu respeito. E ele vai começar a falar: não é chegada a hora, ainda não é o tempo, chegará o momento. E todo o livro de Marcos, até esse momento do Evangelho de Cristo, ele culminou para esse momento, para que houvesse um reconhecimento e fosse possível identificar que Cristo é o Filho de Deus. E agora então, passado esse momento de muitas curas, de muitos prodígios para demonstrar que Cristo é o Filho de Deus, agora Cristo ele inicia uma nova fase do seu ministério. Ele inicia então um novo caminhar do seu ministério. Agora ele sai de Betsaida e ele começa então a caminhar rumo a Jerusalém. No seu último ano de ministério, ele começa então a caminhar para Jerusalém, onde ele seria crucificado, morto e sepultado. E onde veremos no versículo 31 ao versículo 33. E essa estrutura que nós estamos diante dela agora, eu quero que você perceba que isso vai ser muitas vezes repetidas, muitas e muitas vezes repetidas no Evangelho de Marcos. Marcos 16, do 31 ao 33, ele diz assim: então, Marcos 8, do 31 ao 33, diz assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Cristo, então, ele anuncia a sua morte e a sua ressurreição. E nós vamos ver isso acontecendo vez após vez. Mesmo Pedro acabando de maneira clara, aparentando ter uma visão perfeita de Cristo, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo.
o Senhor chega para ele e diz de maneira muito clara: olha, vai acontecer isso, eu estou ensinando, é necessário que eu sofra muitas coisas, se faz necessário que eu seja rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes, pelos escribas, que eu seja morto, mas que daqui a 3 dias eu ressuscite. Veja, meus irmãos, que quando Cristo ele disse isso aqui, ainda não tinha acontecido. Para que os seus discípulos, ao ver, cresce que tudo o que ele falou aconteceu. E naquele momento, Pedro, que estava em um momento alto, onde ele respondeu prontamente: tu és o Cristo. Logo depois, ao ouvir o ensinamento de Cristo, o versículo 32 diz: sabe qual foi a ação de Pedro? E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Pedro tem uma afirmação extremamente bela, reconhecendo Cristo como o Senhor, como aquele enviado de Deus. Mas a sua prática foi: vai com calma, não é bem assim não. Ele estava reprovando aquilo que Cristo tinha dito, aquilo que Cristo tinha ensinado para ele. O discípulo reprovando o mestre. O texto fala como se Cristo estivesse ensinando: olha, isso vai acontecer, vamos fazer assim. Pedro fala: Senhor, vem aqui que eu quero conversar contigo. Vem aqui à parte. Queria falar uma coisa. Olha, isso está errado. Não é assim não. Não é assim que vai acontecer. O texto fala que Jesus, porém, voltou, fitou os discípulos, repreendeu a Pedro publicamente e disse: olha, arreda Satanás. Não é que era Satanás ali, ou Satanás estava possesso, ou Pedro estava possesso de Satanás. Mas é que o que Pedro estava fazendo era a mesma coisa que Satanás estava tentando. Era impedir que Cristo cumprisse aquilo que ele veio fazer para salvar os pecadores. Pedro tinha uma fé muito empolgante, alguém que tinha muita vontade, mas era precipitado e não submetia à vontade de Deus. E toda vez o Senhor o exortava. Nós vamos ver isso sempre presente. Daqui para frente, o Senhor ensina: é assim. Os discípulos rejeitam. E logo depois vem a repreensão. Cristo, ele ensina sobre o discipulado. Ele anuncia a morte e ressurreição, a incredulidade, a ignorância dos discípulos. Ele fala: para ser meu discípulo, tem que ser assim. É o que nós veremos na próxima semana. É nesse contexto que o Senhor diz: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é que nós podemos entender, meus irmãos, a partir desse texto? Ninguém tem que submeter a nós a nossa vontade, ao que nós pensamos, o que nós achamos. Aquilo que deve ocorrer em nosso meio não deve ser acordo da nossa vontade, do nosso desejo. Todos nós estamos aqui com um intuito de nos voltarmos à vontade de Deus. O fato de termos voto no meio da igreja não é democracia, não. É que o Senhor entende que todos nós somos filhos dele e vamos fazer de tudo para que a vontade dele seja feita. Não é para beneficiar um ou outro, ou proximidade parental ou de amizade, seja lá o que for. Amigos de longa data, isso não existe. Estamos aqui
para honrar e fazer a vontade do nosso Salvador. Por isso, Pedro, ele exortado. E quantas vezes, meus irmãos, nós podemos estar com a verdade bem diante dos nossos olhos, afirmarmos: Cristo é tudo para mim, Ele é minha vida, sem Ele eu não vivo. Mas quando começamos a praticar o Evangelho, dizemos: espera aí, não é bem assim. É porque no meu contexto, na minha vida, na minha realidade, na minha situação, de onde eu vim, nós cansamos de ver pessoas em ambiente de idolatria, pessoas em um contexto que estavam debaixo do poder de Satanás, à beira da morte. O Senhor a salvou de dizendo: vai e não peques mais. Não pense que você é um caso excepcional, em que a lei e a realidade do Criador de todo o universo foi pego de surpresa, e que por conta do ambiente local e a sua realidade não se aplica a você ou a mim. Isso não existe. Os discípulos do Senhor devem entender: há necessidade de uma submissão à palavra do Senhor. Há necessidade de uma submissão à palavra do Senhor. Voluntário, meus irmãos. Voluntário. Porque sabemos disso. O carro que só pega no empurrão está com defeito. Está com defeito. Nós não precisamos ser empurrados, incentivados, ou até mesmo algo que aconteça na igreja para que eu tenha vontade e ânimo para viver isso aqui. Ah, não estou na igreja porque os oficiais não me visitam. Ah, porque não falou comigo. Se não está vindo para a igreja por isso, meu irmão, às vezes o que você vê foi com a motivação errada. Seja lá qual a área que nós aplicarmos, devemos estar dispostos a negarmos a nós mesmos e tomar a nossa cruz e seguirmos a Cristo. Nós estamos com medo de viver o cristianismo. Nós estamos confortáveis em vivermos um cristianismo desleixado. Estamos acostumados a isso. Não queremos sair do nosso desconforto. Não queremos ter um momento em que somos exortados. E o Senhor diz: olha, se você quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Na teoria, a prática é outra. Na teoria, a prática é outra. Quantas vezes, meus irmãos, somos chamados à fidelidade em coisas mínimas, e não nos submetemos. Aquilo que muitas vezes parece besteira, mas há uma ordenança da palavra do Senhor, não cumprimos. Há um vídeo, um comediante de stand-up, ele fez uma seguinte apresentação. Ele chega para um cristão e pergunta para ele: olha, você é crente? Sou.
Tem certeza? Tenho. Rapaz, o que Cristo é para você, Ele é tudo para mim, Ele é tudo na minha vida. Ele é tudo para você? É. E você vai para a igreja regularmente? É, quando dá eu vou. Quando dá eu vou. Mas Ele não é tudo para você? Certo. Onde é que você vê isso aí, que Ele é tudo para você? Aí ele fala, a Bíblia é a palavra de Deus. Lá eu encontro tudo o que eu preciso sobre Ele. Ah, bacana. Você já leu? Não, não li não. Você já viu o tamanho daquele livro? É muito grande. Como é que eu vou ler aquele livro todo? Oh, mas se ele é tudo para você, ele tem tudo que é importante para a sua vida. Você não leu, você não lê ele? Não tenho tempo não dá para mim. Não dá. Ah, tá certo. Mas como é que você sabe essas coisas que você está me dizendo? Ah, eu vou lá um domingo ou outro na igreja e lá o pastor ele me passa o filé mignon e aí eu entendo tal. Eu até tatuei aqui um versículo bíblico. Ah, você leu esse versículo? Não, eu vi lá na bio do Instagram do meu pastor e coloquei, achei bonito. Isso é o retrato, meus irmãos, de muitos crentes hoje. Cristo é tudo para mim, mas não estou pronto a segui-lo. Eu vejo tudo pela sua palavra, mas eu não leio a sua palavra. E isso, meus irmãos, devemos ter uma avaliação de como temos vivido como discípulos de Cristo, de como temos seguido. O cristianismo é uma religião prática, de obras, não a salvação, mas que aquilo que nós cremos, nós praticamos, nós fazemos. Oh, meus irmãos, eu quero que você entenda o quão importante é vivermos segundo aquilo que o Senhor nos orienta. Pense e reavalie como está a sua vida. Nossas reuniões de orações estão vazias. Isso é demonstração de como está a nossa vida espiritual. A nossa reunião de doutrina está vazia. Há uma falta de compromisso. Muitas vezes no próprio culto ao Senhor, a ausência. Isso é demonstração clara, meus irmãos, de falta de compromisso. E aqui, voltamos àquilo que foi dito antes. Nós temos atividades, meus irmãos, compromisso. A nossa vida é corrida, sabemos disso. Mas nós podemos estar vendo embaçado, como os próprios discípulos estavam. Cuidado com isso, é que não temos pão. Cuidado com isso, é que não temos pão. É questão de prioridade com as coisas do Senhor. E hoje o Senhor Ele nos chama a nos arrependermos. Essa cura, esse processo gradual dessa visão espiritual nos conduz para que progressivamente nós prossigamos na compreensão de quem Ele é e que Ele veio então morrer por nós e Ele ressuscitou por nós. Não façamos como Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Espera aí, Senhor, não é bem assim. Eu concordo aqui, mas espera aí. Não vamos nos arriscar tanto. Não vamos nos comprometer tanto. Aí já está demais. Não vamos seguir isso. Não vamos andar assim. Como é que está a tua visão espiritual hoje? Você ainda tem visto as coisas do Senhor como homens parecendo árvores andando? Ou você tem visto Cristo como Ele é, o Filho de Deus? Permita que Cristo continue trabalhando na sua vida, removendo a cegueira espiritual e nos dando uma visão clara do Evangelho.
uma visão clara da cruz, uma visão clara da ressurreição, e que possamos cada vez mais vivermos tudo aquilo que é proporcionado para nós. Meus irmãos, isso é ser um discípulo de Cristo. É viver como mestre, é andar como mestre e seguir as instruções dele. Você está pronto para viver como discípulo de Cristo? Pois se você está, você deve ter na sua vida, até o seu último dia de vida, uma disposição de mudança, uma disposição de submissão à palavra de Deus, e não ser como Pedro. Que o Senhor nos ajude a uma tarefa tão bela, tão graciosa, que muitas vezes, por conta de não estarmos enxergando direito, não conseguimos compreender. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.